Você pode sentar. Sabe, sem o Espírito Santo eu não sou nada, não sei nada e não posso nada. Eu acho que já foi aqui. Todos estão me ouvindo? Amém? Irmãos, se você puder aumentar só um pouquinho, pastor. Só para eu me ouvir um pouco mais. Bom dia. Tudo bom? Os que não me conhecem, meu nome é Tiago Samico, sou filho dessa casa. Graças a Deus, ministro aqui. E antes de tudo eu queria agradecer a oportunidade, primeiro ao Senhor, e a honra que o nosso pastor Janduí me dá de estar aqui hoje. Sabe, é um privilégio. E ele faz, olha, ministro, desculpa porque eu me antecipei. Não, por favor, pastor, faça isso sempre. Sabe, a gente precisa entender que o nosso papel não é aparecer e nunca foi. Pelo menos não entre os irmãos e não às custas de ninguém. O nosso papel é falar o que Deus quer que a gente fale. O nosso papel é agir como Deus quer que a gente aja. E o pastor Janduí chegou e eu quero abrir de novo no mesmo texto dele. Aí você vai, mas vocês tinham combinado? Não, eu não combinei nada. Porque os dois estavam combinados com o mesmo Espírito. Você precisa entender Isaías capítulo 9, versículo 1. Eu não sabia que ele estava meditando nisso. Eu não estava meditando nisso. No entanto, veja como Deus trabalha. Você vai ouvir o que Isaías 9:1 diz e você vai ver o que Deus quer que eu compartilhe com você na ministração. E aí depois você liga os pontos. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu não sei se você sabe, mas a travessia do Jordão é um tipo e uma sombra do novo nascimento. Quando ele fala além do Jordão, ele está falando de mim e de você. Ele está falando do novo nascimento. A Galileia dos gentios somos nós. Nós somos o povo escolhido dentre os gentios para nos tornarmos igreja. E ele está dizendo aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 1, que ele tornará glorioso o meu e o seu caminho. De fato e de verdade, o caminho do justo que somos nós é como a luz da aurora. Vai sendo glorioso mais e mais até se tornar dia perfeito. Eu quero que você abra em Josué, capítulo 3, versículo 1. Você percebe que o texto que o pastor leu fala exatamente da travessia do Jordão. E eu vou abrir em Josué, capítulo 3, versículo 1, e a gente vai começar a conversar e vai ser bênção. Amém? Você está comigo? Josué 3:1 diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Ei, vão atravessar o Jordão. Você está comigo? Esse Josué era aquele Josué que estava com Moisés o tempo inteiro. É o mesmo Josué que durante a caminhada no deserto tinha visto o povo reclamar, murmurar e duvidar. Viver segundo a vista e não segundo a fé. Esse mesmo Josué agora está acampado, pronto para cruzar o Jordão. Ele está pronto para entrar no glorioso caminho que Deus havia de estabelecer. Você está pronto? E ao fim de 3 dias, quantos dias? O que aconteceu ao fim de 3 dias? Deixa eu pensar aqui. Ao fim de 3 dias, eu acho que tinha alguém morto. E depois de 3... Jesus ressuscita ao fim de 3 dias. Diga, ressurreição. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram no meio do arraial e deram ordens ao povo. Dizem, era uma ordem, não era uma sugestão. Eu tenho dito que os crentes têm o hábito de tratar como sugestão o que Deus dá como comando. Se Deus diz não ande ansioso, isso não é sugestão, é comando. Não ande ansioso, ponto final. Se Deus diz que você é, você é. Não depende de você concordar, aceitar e querer, você é. Da mesma forma, tudo que está escrito na Bíblia que diz respeito ao reino do Espírito é, não porque você quer ou aceita, é porque é. E aí ele disse, olha, as ordens do povo eram, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. A arca representava a presença de Deus entre o povo. Essa presença de Deus hoje está tabernaculada dentro de você. A arca hoje é você. Você, o seu corpo, é templo
do Espírito Santo de Deus? É você que carrega a presença? De fato, o Espírito Santo, ele é o detentor da própria presença de Deus e você o carrega dentro de si. Diga, glória a Deus. Porque se você não se entusiasmar, eu me entusiasmo sozinho. Contudo, versículo 4, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca passaram por tal caminho. Versículo 5, Josué disse ao povo, santifiquem-se, diga, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Percebe? Não é uma sugestão. Deus não estava dizendo, se você quiser, se santifique, não. Deus estava dizendo, ei, eu ordeno, santifique-se. Através do homem de Deus, Josué nesse caso. Então, como eu te disse, antes de atravessar o Jordão, o povo de Israel estava vagando, e vagando com um rumo na cabeça, mas sem um rumo no espírito. Eu vou repetir. O povo de Deus estava vagando com um rumo na cabeça, mas sem sincronizar, sem sintonizar, sem alinhar o rumo da cabeça com o rumo do espírito. Eles não percebiam o que o Espírito de Deus queria que eles fizessem. Eles estavam apenas dependendo das suas próprias mentes. Josué tinha acompanhado aquilo, ele estava no meio deles. Josué foi um daqueles que foram como espia à terra prometida e voltaram com um relatório diferente. Um relatório que vinha do espírito e não da carne. Porque o relatório da carne é, aos olhos daqueles gigantes, somos como gafanhotos. Mas o relatório do espírito é, vamos tomá-los agora. Veja como isso destoava da mentalidade do povo do deserto. Que o tempo todo via impossibilidade, murmuração e desejo de voltar para o Egito. É interessante que você percebe isso e você vê que antes de qualquer coisa, primeiramente nós temos um tipo e uma sombra no deserto da velha vida, diga velha vida. Essa velha vida cheia de luta, essa velha vida cheia de falta de direção, essa velha vida cheia de separação da promessa de Deus. Essa vida não te pertence mais. Uma vida de luta não te pertence mais. Você precisa entender que como crente nascido de novo, você não foi colocado no lugar onde está para ficar lutando. Ah, mas Paulo diz que nós lutamos. Sim, Paulo diz que nós lutamos, mas você precisa entender a perspectiva, o ponto de partida da sua luta. Bendito seja Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A palavra triunfo significa a festa depois da vitória. Então você já começa vitorioso. E aí você se posiciona como um vitorioso. Sabe, eu presto muita atenção nos aeroportos, quando vai dar o embarque. Senhoras e senhores, agora vamos dar início ao embarque. Você que tem cartão fidelidade tem prioridade no embarque. É ou não é assim? Quem tem cartão fidelidade tem prioridade no embarque. E quem tem cartão fidelidade não chega com um cartão assim, ó, eu tenho cartão. Não, ele sabe quem ele é. Ele passa na frente de todo mundo. E quem não tem o cartão fica olhando e dizendo, por que está passando? Por que eu também não posso ir? Porque ele tem fidelidade. Sabe, é uma posição, irmão. É uma posição. Ele não fica naquele aglomerado. Se você já andou de avião, você sabe, fica todo mundo naquele bololô, todo mundo ali, vai embarcar, todo mundo vai entrar no avião. Mas fica todo mundo... Só que o cliente fidelidade, ele está tomando um café, vendo o bololô ali, ele... Quando dá o embarque, todo mundo para a fila e ele... eu vou entrar. E ele passa na frente de todo mundo. Quando o mundo começa num bololô porque o dólar sobe, quando o mundo começa num bololô porque a carne está gritando que não vai dar certo, o crente que tem consciência de quem é, está tomando um café no descanso do Senhor e dizendo, eu sei para onde eu vou. É isso que Josué estava prestes a presenciar. Ele estava diante do Jordão, pronto para atravessá-lo. Sabe, o Jordão, meu irmão, eu quero que você entenda isso. O Jordão não podia ser atravessado senão por um ato sobrenatural de Deus. Não haveria como atravessar o Jordão de forma natural, ainda mais aquela quantidade de gente. Que eu não vou nem me arriscar a dizer quantos tinham, mas era um mói de gente, como diz na minha terra. Era gente, viu? Era gente. A questão é que no reino do Espírito, três princípios, eles imperam, eles reinam para que você seja bem-sucedido. E o primeiro deles é conhecimento. Conhecereis a verdade.
A palavra verdade significa realidade. Conhecer a verdade significa vislumbrar, ver o que é mesmo, o que é real. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O primeiro princípio é conhecimento. O segundo princípio é consciência. É saber quem você é. Você conhece, olha como por espelho a palavra e você diz, esse sou eu. Você está comigo? Você está entendendo? O segundo princípio é consciência. Eu sei quem eu sou cliente de fidelidade, eu sei quem eu sou, eu passo na frente. Eu tenho prioridade, eu sei tirar vantagem do Espírito Santo dentro de mim. Eu sei tirar vantagem da graça salvadora que me atraiu pelo seu amor. Eu sei tirar vantagem, eu tenho consciência. E aí o terceiro princípio é a expressão. É falar quem você é agir de acordo, é ouvir e praticar. Para que você estabeleça a sua casa sobre a rocha. Filemão 6, capítulo 1, versículo 6 diz, para que a comunhão, outra versão diz, a comunicação da sua fé, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Quando você tem consciência e experimenta, essa palavra pleno conhecimento é epignosis, conhecimento por experiência. Eu experimentei, gostoso, eu sei qual é o gosto. Então, quando você experimenta todo o bem que há em você, aí a comunicação da sua fé é eficiente. Aleluia! Aí você tem essa palavra comunhão ou comunicação, é koinonia, a parceria, a familiaridade com a sua fé. Meu Deus! Sabia que é possível você nascer de novo e não viver uma vida nova? É possível você nascer de novo e continuar encalacrado na falta de sensibilidade, de comunicação e de avanço? O pastor acabou de perguntar quantos querem se mover? Quantos querem avançar? Tem crente que não quer avançar. Tem crente que continua na zona de conforto e acha que está tudo bem. Deixa eu te dizer, não está tudo bem. Porque todos nós deveremos prestar conta do que fizemos ao Senhor. Isso precisa ser mais pregado nas igrejas. Essa ideia que a Bíblia traz de prestação de contas precisa ser mais pregada, para que as pessoas entendam o papel delas e entendam a seriedade da prestação de contas. Eu vou estar diante do Senhor, na frente de toda a Assembleia dos Justos, e Ele vai dizer tudo o que eu fiz, que estava alinhado, e por isso eu receberei uma recompensa. Mas Ele também dirá, infelizmente, o que eu não fiz, e que estava desalinhado com o propósito dele, essas recompensas eu não vou experimentar. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aí ele diz assim, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa palavra eis significa veja, significa contemple. Não adianta só você ser nova criatura, você precisa entrar na nova criatura. Você precisa tirar como uma roupa o velho homem e começar a vestir as roupas de Deus. Sabe, tem um livro que tem influenciado o nosso meio recentemente, e eu particularmente tenho sido grandemente impactado. Significa o nome do livro é Liberando a Capacidade de Deus através da Oração, do irmão Charles Capps. Ele diz uma coisa que eu quero compartilhar contigo. Na carta de Efésios, Paulo vai dizer para tomar toda a armadura de Cristo. Você conhece isso? Sabe, tomar toda a armadura de Cristo significa vestir a mesma armadura de Deus. Tomar a armadura de Deus, desculpem. Tomar toda a armadura, vestir toda a armadura de Deus, é vestir a roupa que Deus veste. Aí quando o diabo olha para você, ele vê você com toda a armadura e ele diz, é Deus. Eu conheço essa roupa, é Deus. Ei, alô, você tem a mesma natureza de Deus. E aí a Bíblia diz, tome toda a armadura de Deus. E você começa a colocar toda a armadura, isso é simbólico, é lógico, mas você põe toda a armadura de Deus, o diabo olha para você e diz, é Deus. Só que, cuidado, quando ele chegar perto, ele precisa ouvir palavras compatíveis com Deus, porque senão ele vai entender, não pode ser Deus, está falando incredulidade, Deus não fala incredulidade. Sabe o Jordão que Moisés cruzou, já estou em Moisés já foi, que Josué cruzou. Do mesmo jeito que a travessia do Jordão é uma simbologia do novo nascimento. O Jordão significa uma mentalidade. E se você está aqui há algum tempo, já é membro dessa igreja, já me viu ministrando, você sabe que eu venho ministrando sobre mentalidade esse tempo inteiro.
O Rio Jordão significa uma mentalidade, uma mudança, uma quebra de paradigma na mente. E como eu te disse, não era possível cruzar o Jordão de forma natural. Deus precisou parar o fluxo do rio para que eles pudessem atravessar. É necessário que haja uma intervenção sobrenatural para parar o fluxo natural da mente humana e substituir isso pelo fluxo constante e divino da mentalidade de Cristo. Quando isso acontece, você de fato cruza a linha. Quando isso acontece, você de fato entra no lugar reservado para você. Você sai de um lugar de dúvida, de um lugar de limitação. Você sai da velha mentalidade e entra na mente de Cristo, anda na mente de Cristo e opera a partir dela. E aí, nesse momento, você começa a entender que o desconhecido, pela fé, é uma aventura interessante de viver. Sabe, a mentalidade da carne, ela tem a tendência de querer ter tudo no controle da mente. Não, eu sei como eu faço, eu sei como eu resolvo. Está aqui, eu sei resolver, eu sei fazer e tal. Até que você está diante do mar vermelho, você faz o quê? Vai nadar? Quando todo esse povo atrás de você, era Moisés diante do mar vermelho. Não há solução. Você vai na sua capacidade mental, até o limite da sua capacidade mental. Pareceu óbvio, não foi? Você vai na sua capacidade mental até o limite da sua capacidade mental. Só que você não pode parar no limite da sua capacidade mental. Se você se treinar a sua mentalidade, renovar a sua mente pela palavra, você vai, antes mesmo de alcançar o limite da sua capacidade mental, antes mesmo de alcançar esse limite, você já entregou todo o caminho ao Senhor e já assumiu a mente de Cristo e disse, eu vou pela mente de Cristo. Eu não vou ficar limitado, eu não vou nem chegar no limite da minha mente natural. Antes mesmo que eu dei 2 passos, Deus já me disse quais são os próximos 3. Então, a vida na carne, e esse é o tema do que eu quero falar, andar na carne e andar no Espírito. A vida na carne, ela se apega a esses padrões familiares a você. Você não quer sair do comum, você não quer sair do ordinário, você não quer sair do medíocre. E medíocre é o que está no meio, é a média. Você não quer sair dali, é confortável fazer o que você sabe fazer. E quando Deus te diz, ei, eu te chamei para algo grande, e você diz, acho que eu não sou capaz, aí Deus diz, exatamente, é por isso que eu te chamei. Porque quando você é fraco, aí é que você é forte. Eu te chamei porque você não é capaz. Porque poucas vezes a Bíblia diz, a sabedoria pela carne é indicada como algo que Deus busca. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que a carne e o espírito estão em constante guerra, em constante luta. Ele diz assim, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos. Para quê? Há essa constante luta, para que você não faça o que você quer, o que a sua carne quer. Se você deixar a sua carne fazer o que ela quer, ela vai fazer tudo o que ela quer. Só que, 1 Coríntios, vamos abrir, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16. Vai dizer assim, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Diga eu, está aí na sua Bíblia, eu porém, diga eu porém, tenho a mente de Cristo. E você fala isso e silencia? Acho que não, é melhor você dizer glória a Deus. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Glória a Deus. Veja, se você não entender o que significa ter a mente de Cristo, você não vai atuar a partir dela. E se você não atuar a partir dela, você não vai alcançar o lugar onde Ele quer que você alcance. Não tem como. Nós precisamos sair desse lugar de inércia no qual Zeca Pagodinho é o Deus que diz, deixa a vida me levar. Quem leva a vida é você. Você não é passageiro, você é motorista. Você é o motorista da sua própria vida. Eu já te disse que Deus no controle é frase de para-choque de caminhão. Quem está no controle é você. Deus te colocou no controle. Ele te deu o controle e disse, tó filho, decide pela minha palavra o que você quer fazer. Eu já desenhei o que você deve fazer. Anda nisso aqui.
Seja fiel nisso. Mas quem controla isso é você, quem escolhe é você. O que significa então andar no Espírito? O que é andar no Espírito? Como é que eu ando no Espírito? Você percebeu o que o pastor falou? Você ouviu bem o que o pastor falou sobre a antiguidade ou sobre as coisas que foram feitas, realizadas nessa região? Se você não anda no Espírito e se você não está alinhado com o Espírito, você vai achar que isso é superstição. Deixa eu te dizer, nunca foi. Quando você não discerne que Espírito está operando num ambiente, você não se opõe a ele e você está sujeito a ele. Você é um ser espiritual, a vida é espiritual. E você precisa andar com a consciência de que a vida é espiritual, porque senão você inevitavelmente vai querer se amarrar em alguma coisa carnal para que possa confiar na sua própria força. Deixa eu te dizer, o fim é morte. Quando você anda de forma espiritual, vendo as coisas com os olhos do Espírito, pensando com a mente de Cristo, as oportunidades e os desafios têm um caráter diferente para você. Você vê oportunidades como Jesus viu. Veja, Jesus estava lá e de repente vem um centurião romano. Roma, ela dominava sobre Israel. Então Jesus, naquela relação, Jesus estava bem abaixo daquele centurião. Porque aquele centurião ele não só tinha uma posição de autoridade, mas ele tinha uma posição de autoridade dentro da nação. Ele era um centurião. E a Bíblia diz que aquele centurião se aproxima de Jesus, e se Jesus andasse pela carne, Jesus ia dizer, eu vou por aqui, é uma cilada, Bino, eu vou me embora. O que é que esse cara quer comigo? Ele quer me testar, ele está esperando eu falar qualquer coisa para ele me prender. Essa é a mentalidade da carne. Jesus olha para o centurião, e o centurião chega para ele e diz, Senhor, o centurião não disse mestre, o centurião não disse rabi, o centurião não disse professor, ele disse, meu dono. A palavra Senhor significa dono, proprietário. Veja, Judas Iscariotes andou com Jesus a vida inteira e nunca o chamou de Senhor. Aquele centurião, na primeira interação, disse, Senhor. Quando Jesus escuta aquilo, eu imagino que Jesus tomou uma pancada por dentro de si. Ei, quem é esse homem? Sabe por quê? Porque Jesus estava identificando um padrão de alguém que anda pelo Espírito, mesmo não tendo o Espírito por dentro. Ele disse, nem em Israel eu vi tamanha fé. Como é que esse homem tem o discernimento de dizer, eu não sou digno que você entre na minha casa, Senhor, envie apenas a palavra. E eu imagino Jesus dizendo, eu não lembro dele em nenhuma aula minha. Lá no princípio, quando o papai estava criando o mundo e enviou apenas a palavra, esse centurião não estava lá. Onde ele aprendeu isso? Por isso que a Bíblia diz que Jesus se admira. Só que essa admiração vem porque Jesus não estava preso ao mundo material, porque senão ele teria fugido antes mesmo do centurião falar com ele. João, você vai por aqui, Tiago, você vai por ali, distraiam ele que eu vou embora. Abre em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram. A vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Quando você tem essa consciência de que a sua vida está oculta com Cristo e você está morto, que você já não vive mais, Cristo vive em você, e esse viver que você vive agora vive pela fé. Quando essa consciência é perene, quando essa consciência está sempre sendo ativada, você para de andar pela carne e começa a olhar as coisas pelos olhos do Espírito. E aí, por causa disso, você sabe exatamente o que fazer quando o mundo inteiro está em confusão. Hoje nós temos eleições. Sabe qual candidato eu defendo e sou a favor? A igreja. Porque quem delibera e quem define e quem determina as coisas tem que ser a igreja e não um candidato lá fora. Nós honramos as autoridades, mas nós entendemos que pela palavra quem determina sou eu. Esse é o papel da igreja. Então,
A Bíblia diz, naquela passagem que a gente leu, os oficiais disseram para deixar a presença ir adiante. O que eles estavam dizendo é: deem um espaço entre vocês e a presença. Sabe? Esse espaço é necessário porque quando você não dá o espaço, significa que você ocupou o espaço. O espaço que deveria ser ocupado pela presença direcionadora do Espírito foi ocupado por você. Ou seja, você tomou a rédea e disse: deixa que eu resolvo, Espírito Santo, fica aí. Eu sei que parece uma coisa esquisita para você pensar e se ver fazendo isso. Você diz: não, eu não faço isso não, Samico. Será mesmo? Será mesmo que quando você inicia um novo projeto, você sempre pergunta ao Espírito Santo se é a coisa certa a fazer? Ou será que alguns de nós, e talvez todos nós em algum momento já fizemos, iniciamos o projeto e dizemos: Pai, em nome de Jesus, me abençoa nesse projeto. Mas e se o projeto não estava na perfeita vontade de Deus? Só vai ter misericórdia. A graça não vai junto. Porque a graça só acompanha a perfeita vontade de Deus. Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir, não pela sua palavra, pela palavra dEle. Agora, se a sua palavra e a palavra dEle são uma só, aí toda a carga necessária para ser bem-sucedido está à sua disposição. Então deixe um espaço entre você e a presença, seja espiritual. Entenda, Espírito Santo, eu nunca passei por isso. Lembra do versículo 4, o lugar por onde vocês vão passar, vocês nunca passaram. Então, quantas vezes você tem que fazer uma coisa que você nunca fez? De forma mais geral, viver no Espírito é algo que você nunca fez. Agora que você nasceu de novo, é o momento em que você vive pelo Espírito. E é exatamente isso que profeticamente essa passagem está trazendo. Agora que você cruza o Jordão, que você nasce de novo, você precisa viver pelo Espírito. Porque se você não decidir abrir espaço, você vai simplesmente tomar o lugar pela carne que deveria ser ocupado no Espírito pelo Espírito Santo. Amém? Estamos juntos? Graças a Deus. O pastor Janduí, ele falou algo sobre altares aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se pode servir a dois senhores. Quanto mais você anda e pratica qualquer coisa pela carne, menos primazia e espaço o Espírito tem. É uma balança. O mesmo vale para o inverso. Quanto mais você se treina a andar pelo Espírito e a ver as coisas não segundo a carne, mas segundo o Espírito, menos você dá espaço para a carne. Logo, certas tentativas, tentações, inclinações da carne parecem não ter mais nenhum ruído dentro de você. E você começa a olhar as coisas, e às vezes é interessante porque você vê certas pessoas que são novas na fé, irmãos e irmãs, tendo certas atitudes, e você diz assim: por que fulano está fazendo aquilo? Ele é crente. Mas a Bíblia diz para você ser condescendente com os mais humildes. E a gente precisa ter essa prática, sabe? A gente precisa entender que independentemente do nível em que nós estamos espiritualmente falando, veja, eu estou aqui 4 degraus acima. Se tem um irmão que está ali, eu não posso ficar apenas daqui desse degrau, olhando para baixo e dizendo: eu já estive ali, eu sei como é que é. Qualquer dia ele sobe. Não, isso é olhar as coisas pela carne. O meu papel é dizer: querido, o caminho é ali, a altura é ali, vem cá, me dá tua mão, vamos juntos. Ah, mas isso não vai atrasar a minha caminhada. Não, isso vai acelerar a tua caminhada. Porque enquanto você intercede pelo irmão, enquanto você ajuda seu irmão, você caminha mais forte e chega mais rápido. A questão é, como eu disse no começo, pastor, me permita, se eu for olhar as coisas pela carne, eu vou dizer: o pastor pregou metade da minha ministração, e a minha ministração, eu passei tanto tempo preparando. Você acha mesmo que eu estou preocupado com que a minha mente, ou que as coisas que eu escrevi, eu não estou preocupado com isso, irmão? Se eu hoje não tivesse tempo de falar nada, para mim está ótimo. Contanto que seja falado, não precisa ser por mim. Não precisa ser por mim, porque quando eu entendo que o poder vem dele, o que é que você tem que não lhe foi dado? E se tudo lhe foi dado, por que você age se gloriando como se fosse seu? Aleluia. Eu quero te falar rapidamente sobre essa insensibilidade. Houve um homem chamado Saul.
E esse homem, a Bíblia diz que ele era garboso, ele era distinto, ele era um aristocrata, ele era um homem que se destacava, o mais alto da sua nação. Quando esse homem foi levantado pelo profeta, ele tinha tanta humildade, ele se via tão não merecedor daquilo, que ele se escondeu nas bagagens para não ir. Mas passou um pouco de tempo, e aquele mesmo homem que dançava e profetizava, que era Saul, agora, em 1 Samuel 13, ele já está começando a ver e agir pela força da carne dele. Sabe por quê? Porque ele começou a tomar sucessivas decisões pela carne. Em 1 Samuel 13, o exército de Israel já estava, de certa forma, grande. E houve uma questão lá, e o filho de Saul, ele matou alguns filisteus, e por causa disso os filisteus vieram forte para ele. E naquela época existia uma prática que não deve se perder. Antes de entrar numa guerra, era necessário sacrificar. Antes de entrar em qualquer projeto, irmão, sacrifique. Ei, sacrifique o seu controle natural e mental. Sacrifique a carnalidade. Sacrifique para que você veja maravilhas no seu meio. E sabe, o sacrifício deveria ser feito do jeito de Deus. O profeta deveria fazê-lo. E como eu brinco, Samuel mandou um WhatsApp para Saul e disse: Saul, estou chegando, viu? Espera aí, já chego para fazer o sacrifício. Só que ele se atrasou. E aí as pressões, por causa do medo, o medo não pode ser motivação na vida do crente para nada. As pressões por causa do medo, o povo de Israel dizendo: bora Saul, faz alguma coisa. E Saul: eu estou esperando o profeta, eu quero continuar sendo espiritual e seguindo os caminhos de Deus. E o povo e as pressões dizendo: mas não, veja bem, porque o governo, porque o dólar, porque a economia, porque as dificuldades, o desemprego. Eu estou fazendo um paralelo com os dias de hoje. As pressões começaram a pressionar a Saul, e ele disse: tá bom, eu sei como fazer, eu já vi o sacrifício sendo feito, deixa que eu faço. Quando você vê Saul, ele é repreendido por Samuel, mas essa repreensão já passa a não fazer efeito, porque quanto mais você anda na carne, é como o pastor disse, a sensibilidade vai diminuindo a tal ponto, que quando você menos espera, o diabo já fez toda a sua fortaleza, e você está lá, num cantinho, na quina da sala, sem perceber. Está tudo tomado pela carnalidade. No versículo 5 do que nós lemos, que está em Josué capítulo 3, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. A palavra santificar, na maioria das vezes, ela é vinculada a pecado. Nós temos a tendência de achar que santificação é não pecar. Não é. A gente começa a minimizar, a banalizar o sentido da santificação com mero pecado, com mero hábito pecaminoso. Só que a palavra santificar não é isso. De fato, existe uma relação, mas a relação não pode ser restrita só a cometer pecados. Porque João disse: filhinhos, estas coisas tenho dito para que não pequeis. Por quê? Porque quem peca são os filhinhos. Você já nasceu de novo. O pecado não tem mais domínio sobre você. A natureza de pecado não está mais dentro de você. Cometer pecado é coisa de filhinho. E a palavra filhinho, a palavra filhinho significa um filho recém-nascido, alguém que não sabe o que está fazendo. E aí, por isso que João tinha que dizer: olha, eu estou falando isso aqui para vocês não pecarem, viu? Coisa fofa, não peca. No entanto, quando a gente começa a entender que santificação é muito mais do que não pecar, a gente começa a entender o que Josué estava dizendo em Josué capítulo 3, versículo 5. Santifique-se, porque amanhã Deus fará maravilhas no seu meio. Veja, a Bíblia não diz santifique-se para quê? A Bíblia não diz santifique-se para que amanhã Deus faça. Não, a Bíblia diz santifique-se por quê? Eu vou até abrir, vai que... Não é isso? É que eu não tinha meditado nisso ainda. O Espírito Santo falou agora, então eu tive que verificar, não porque eu duvido dele, mas de repente eu falei alguma bobagem. Porque quando a água passa no cano, vai um pouco do cano. Santifique-se
porque amanhã o Senhor fará maravilha. Veja, o Senhor vai fazer maravilhas de todo jeito. O comando é, você se santifica, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Veja, não é opcional para Deus fazer maravilhas, porque Ele é Deus de maravilhas. Não é opcional para Deus andar da forma como a natureza dele manda que Ele ande. Ele é Deus e não muda. Ele sempre vai fazer maravilhas. A questão é, você estará santificado quando as maravilhas se manifestarem? Eu não estou falando de hábito pecaminoso. Eu não estou falando de pecado, sabe? Pecadinho, pecadão, eu não estou falando disso. O que eu estou te perguntando é, você estará separado quando as maravilhas se manifestarem? Porque a palavra santificar significa separar. Separar. De forma bem simples. Separar o que, Samico? Que separação é essa? A mesma separação que eu estou falando para você desde o começo. Separar-se da visão da carne. Separar-se da visão humana, natural, falida das coisas. Para que quando você veja uma maravilha, você entenda, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem. As coisas espirituais de Deus são as maravilhas que Ele faz. Só que quando você vê Deus fazendo maravilhas, se você não tiver se santificado, se você não tiver se separado da carnalidade, você vai olhar e dizer, Deus é bom, mas comigo não acontece. Porque você está levando mais em conta a experiência da sua vida do que o autor da vida. Você precisa entender que se santificar é olhar segundo o Espírito e dizer, essa maravilha, eu sou participante dela, aconteceu por causa de mim. Aleluia. Aleluia, eu me animo, irmão. Como diz a irmã Rafaela, eu estou animado, irmã. Eu estou animado. É lógico que eu estou animado. Jesus disse para eu ter bom ânimo e não era opção. Não era opção. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. 1 Coríntios 2, 15. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. A palavra julgar, no original grego, é anacrino. Anacrino significa investigar, fazer um exame minucioso, fazer perguntas sobre aquele fato. O homem espiritual investiga todas as coisas, como o pastor Janduí fez essa semana. Ei, você entende por que eu disse que ele começou o que eu só ia continuar? O que o pastor Janduí fez essa semana foi o que o homem espiritual, segundo a Bíblia, faz. Ele investigou no reino do Espírito a região. Ele começou a ter notas e perceber pela visão espiritual aberta que tem. Porque ele é profeta. Não, porque ele é espiritual. E aí ele começa a perceber no Espírito, existe algo nessa região que não está alinhado com a perfeita vontade de Deus, embora a igreja esteja aqui. Da mesma forma que, embora você tenha nascido de novo, pode haver coisas dentro de você, ou na sua ação, na sua atitude, que não está alinhada com a perfeita vontade de Deus. E aí você, que é um homem espiritual, começa a investigar. E aí o pastor Janduí começa a fazer perguntas. Sabe como é que o pastor Janduí fez as perguntas? E ele começa a orar em línguas, fazendo as perguntas no seu espírito. E o Espírito Santo diz, sabe, o que aconteceu foi isso. Esses altares foram levantados nessa região e é desse jeito. E aí, discernindo, o espírito que atua na região se opõe a ele. É o que a gente vai fazer domingo que vem. Aleluia. O homem espiritual, ele julga, ele investiga. E aí tem outra palavra, no grego, anacrino, e tem outra palavra que chama dokimazo. É o segundo passo. O primeiro passo é investigar, é analisar, é estudar minuciosamente, é entender. Aí o segundo passo é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas sejam transformados, metamorfoseados, pela renovação da vossa mente. Para quê? Dokimazo. Para que experimenteis. E a palavra dokimazo, experimentar, é fazer um teste com propósito de aprovação. É como um avaliador. É testar a genuinidade. Testar se é genuíno. Ficou mais fácil.
Primeiro você investiga, primeiro você analisa, primeiro você entende pelo Espírito. Agora chegou a hora de você experimentar, de você fazer o teste, de você provar. E aí quando você prova, você consegue através disso viver e vivenciar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. São passos que nós damos quando decidimos necessariamente andar pelo Espírito. Andai no Espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. E aí as pessoas continuam com essa mentalidade restrita, achando que ele está dizendo, se eu ando no Espírito, eu não vou pecar. Não, você não peca porque você já sabe que não é mais menino. Porque quando você era menino, fazia coisa de menino. Agora que você deixou de ser menino, você não faz mais coisa de menino. Quando ele diz, olha, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos de ver as coisas segundo a carne. Quem abriu os olhos para mim, pela atuação do Espírito Santo para isso, foi o pastor Bruno. É um versículo que o pastor Bruno cita o tempo inteiro. Agora decido não ver mais ninguém segundo a carne. Eu aprendi com ele. Você entende? A primeira vez que eu ouvi ele dizer isso faz muito tempo, faz vários anos. Mas eu nunca mais esqueci. Aquilo virou rema dentro de mim. E aí eu entendo que não ver segundo a carne é justamente não dar lugar à carne. Porque a tendência é você ver como Adão fez. Deus disse, não coma do fruto, porque se comer, morre. Aí Adão olha para o lado, Eva comendo o fruto e não morre. Aí Adão diz, opa, morre ou não morre? E ele decidiu que Satanás estava certo e Deus estava errado. Porque afinal de contas, Eva comeu e não morreu. Só que ele não estava vendo pelo Espírito, ele estava vendo pela carne. Porque a Bíblia diz que espiritualmente, no momento em que comeu, morreu. E por que não morreu naturalmente? Porque leva tempo para as coisas no reino do Espírito se manifestarem na terra, no reino natural. Mas a Bíblia não tem dúvidas ao dizer, no livro de Hebreus, capítulo 6, que as coisas que se veem, vieram daquelas que não se veem. Então, no que não se via, Eva estava morta. Mas no que se via, Eva continuava viva. A Bíblia diz, vamos lá para Romanos, para a gente começar a encerrar. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Eu vou ler para você na Bíblia Amplificada. Você acompanha na sua. Pois os que estão de acordo com a carne, diga, não está falando de mim. E são controlados por seus desejos profanos, Romanos 8, 5. Fixam a mente e buscam as coisas que gratificam a carne. Mas os que são de acordo com o Espírito, são controlados pelos desejos do Espírito, fixam a mente e buscam as coisas que gratificam o Espírito Santo. Ora, a mente da carne, que é o sentido e a razão sem o Espírito Santo, é morte. Ou seja, tudo que você faz sem a participação, sem a koinonia, lembra que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a koinonia do Espírito Santo, a comunhão, a participação, a parceria, tudo que você faz sem a koinonia do Espírito Santo, é o que a Bíblia está dizendo que é a mente da carne. É o sentido e a razão sem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a mente da carne é morte. Tudo que você fizer pela carne vai morrer. Alô, porque a carne vai morrer. Aí ele diz, morte que abrange todas as misérias decorrentes do pecado, tanto aqui como no futuro. Sabe por que tanto aqui como no futuro? Porque tudo que é feito pela carne não vai perdurar na eternidade. Não ajunte tesouros na terra, não ajunte tesouros pela carne, porque a traça leva. Mas a mente do Espírito Santo é vida e paz de alma. Ei, paz de alma, agora e para sempre. Por quê? Porque é eterna. Paulo disse assim, porque essa leve e momentânea tribulação trará para mim eterno peso de glória, na medida em que não atentamos para as coisas que se veem. Na medida em que eu não ando na carne, se eu não ando na carne, essa leve e momentânea tribulação trará para mim eterno peso de glória. Veja, é eterno. Por quê? Porque não é carne. Aleluia. As coisas que são eternas, elas são
eternas, elas nunca vão mudar. Agora, as coisas que são carnais, elas são hoje e amanhã não são. Ele diz, porque as coisas que se veem são temporais, são temporárias. Sabe o que significa isso? Sujeito à mudança. Sabe, essa situação difícil que você está passando, em qualquer área, ela é temporária. Esse sintoma de enfermidade que está no seu corpo, esse diagnóstico que você recebeu é temporário. Ele está sujeito à mudança. De fato e de verdade, o reino do Espírito está apenas esperando uma intervenção sua sobre isso. Sabe agora, os bancos, e eu achei isso sensacional. O meu banco agora, ele diz, um boleto foi emitido no seu CPF. Olha que coisa moderna. Chega para mim, quando eu abro o meu banco, eu digo, pagar boleto, ele diz qual? Aí já tem todos os boletos que estão no meu CPF. Você já entendeu tudo. Você abre o banco do Espírito e está lá, uma doença foi emitida no seu CPF por parte do inferno. Aí você diz, eu já tenho o preço para pagar isso aqui, está pago. Você está entendendo o que é andar no Espírito, irmão? Andar no Espírito é você simplesmente não olhar aquilo e dizer, o que é que eu faço com a conta cheia de dinheiro? Aleluia. Versículo 7. Porque a mente da carne, com seus pensamentos e propósitos carnais, é hostil a Deus. Toda vez que você anda na carne, você está sendo hostil a Deus. Quando você anda na carne, você está dizendo como Caim disse, e eu sei lá, Deus, do meu irmão, acaso eu sou guardador do meu irmão? Quando você anda na carne, você está querendo trazer Deus para o seu nível, e Deus o tempo inteiro querendo levar você para o dele. O louvor pode subir. Você está em Romanos 8, agora vai para o 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão, 8:13, para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Lembra que eu te falei que a travessia do Jordão era sobrenatural, não tinha como passar sem uma ação sobrenatural? É por isso que a Bíblia está dizendo que se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, porque pela sua força de vontade não vai rolar. O crente precisa tirar da ideia essa coisa de força de vontade. Basta ter força de vontade. Não, não basta não. Força de vontade é carnalidade, irmão. Escute, compromisso com o Espírito e disciplina é o que vale. Força de vontade, eu tenho vontade, eu quero, sim, está fazendo o quê? Não, porque a minha vontade tem uma força. Não, o Espírito em você que tem uma força. Você está morto. A Bíblia não diz que você está morto, que você não vive mais, mas o viver que você vive agora é pela fé. Pronto, é essa força aqui que vale, não a força da vontade, é a força da fé. É claro que tinha mais um monte de coisa, mas não vai dar tempo. Deus está vendo. Mas a gente vai continuar falando. Enquanto o pastor me der a oportunidade ao longo do ano, ao longo dos anos, eu vou estar aqui, fielmente, compartilhando as mesmas coisas, porque é segurança para mim e é segurança para você. Amém? Fique de pé. O que nós vamos fazer agora, eu não faço ideia. Mas que o Espírito quer fazer alguma coisa, isso eu tenho certeza. Então sabe o que é que você faz? Fecha seus olhos naturais, porque não tem o que ver aqui. E se desde já, aí no seu lugar onde você está, você perceber no seu espírito de sair do seu lugar e orar por alguém, faça. Faça. Você não vê mais ninguém segundo a carne? Só um minutinho. Antes disso, se você tem algo contra qualquer pessoa nessa igreja, saia do seu lugar e vá agora pedir perdão. Por que, Espírito Santo? Por quê? Porque sim. Deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito. Marcos 11, 23 e 24 fala sobre pedir e receber. Mas o próximo versículo diz, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, vá fazer as pazes primeiro. Então, ainda que essa pessoa não esteja aqui, antes de você sondar e buscar para onde você vai no Espírito agora, arrependa-se e peça perdão. Ou fisicamente, se ela estiver. Ou no reino do Espírito, diga, eu a perdoo. E diga o nome da pessoa, com o perdão de Deus. Agora voltamos, pode fechar os olhos, era isso.
Oh, Pai, no menai nem manche kentito yandada dieketa e blandarakaha. Oh, existe cura nesse lugar. O Espírito de Deus está se movendo. Se você chegou aqui com qualquer tipo de sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos de acordo com o que Jesus prometeu, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Se você tem qualquer sintoma de enfermidade ou qualquer diagnóstico de doença, vem aqui na frente. Os ministros dessa casa estão aptos e habilitados a impor as mãos sobre você. Alguém com algum sintoma, pode vir. Seja qual for o sintoma, está debaixo do nome de Jesus. Seja qual for a doença, está debaixo do nome de Jesus. O Espírito manda se ajoelharem. Você viu? Secatirei pra cá. Pastor Bruno, eu preciso de você. Se move em meio aos louvores do seu povo. Quando nós cantamos, Deus está se movendo. Pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus eu declaro cura ao seu corpo, livre de toda enfermidade. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, livre. Em nome de Jesus, livre de toda enfermidade. Livre. Nenhum relatório do inimigo vai perseverar e permanecer. Deus está se mover. Livre, em nome de Jesus. Receba. Livre, em nome de Jesus. Livre, em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Em meio aos louvores do seu povo. Quando nós cantamos, Deus está. Se você está aqui hoje e ainda não fez a oração da salvação, se você está aqui hoje e ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, falando isso com a sua boca, você tem uma oportunidade hoje. Não estamos te convidando para ser membro dessa igreja, estamos te convidando a fazer parte da Universal Assembleia dos Santos, para passar a eternidade com o Pai. Quem quer? Alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém aqui ainda não aceitou? Todos salvos? Se você está aqui e já aceitou Jesus, mas ainda não ora em outras línguas, que é a evidência do batismo no Espírito Santo, você pode vir aqui na frente, temos conselheiros que vão te levar e vão te guiar nisso. Alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo? Alguém? Todos cheios do Espírito? Pastor, por favor. Obrigado. Bom dia.